A gente gostaria de passar esse momento para o nosso palestrante da noite, Maurício, para iniciar a palestra Captação de Recursos Financeiros para o Clube de Rotary, Objetivos e Desafios. Presidente Rafael, presidente Léo, governador Zacarias, demais presentes, boa noite. Maurício Tamaki, classificação Educação, diretor financeiro, hoje associado do Rotary Clube de Guararema desde 2012. Atualmente sou governador assistente do Distrito 4.571 da região A, área 4. E, na próxima gestão, estarei como presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária. Bom, hoje estou aqui para a gente falar do desafio que a gente tem em relação ao Rotary no que se diz respeito à captação de recursos. Temos que ver o Rotary como uma empresa. O fato de ser voluntário não dá o direito de fazer o que quer, quando quiser. Temos que ter o compromisso, como empresa, ter suas repartições, suas funções, hierarquia e, principalmente, respeito e resiliência. Ter foco nas suas metas. Eu acredito que todo clube ele tem que ter as suas metas de curto, médio e longo prazo. Eu entrei no Rotary, como eu disse, em 2012. Até 2016, quando eu assumi a primeira função dentro do meu clube, durante esses 4 anos, eu pensei em desistir. Conversei com meu padrinho para eu poder sair do Rotary, ele na época não deixou, tá? E eu vejo que a gente precisa apoiar os novos associados até eles se encontrarem. Aquele papo de que você tem que passar em todas as comissões para saber tudo de Rotary, olha, me desculpe, mas eu acredito que isso é um pouquinho de exagero e um pouco de balela em relação a isso, tá? Porque cada um tem a sua finalidade, cada um aqui tem aquilo que você mais se encontra, né? E eu acredito muito que a gente precisa trabalhar nisso. Quando eu fui presidente em 2019, 20, eu só tinha sido presidente da Fundação Rotária. Entendeu? Não passei por nenhum outro cargo, tá? E não foi por conta disso que eu acredito ter feito uma boa administração na época, tá? Então eu acho que isso é o que a gente precisa, é justamente montar essas estratégias, seja ela curto prazo. Então, quando a gente fala em curto prazo, o que a gente poderia estar falando em curto prazo? De repente, pegar aqui no clube todos aqueles que têm algum seguro e cadastrá-los no Seguro Solidário, tá? No médio prazo, de repente, fazer um projeto para captação de empresas cidadãs. A longo prazo, o Major Donors. Nós tivemos em 2016, a nossa meta era, em 2016, para vocês terem uma ideia, o máximo que a gente tinha no nosso clube eram associados com uma ou duas safiras, tá? Hoje nós temos um Major Donors, dois com três safiras, mais dois com duas, safiras não, três rubis, dois rubis e vários com múltiplas safiras. Nós traçamos isso para longo prazo, em 4 anos e meio, 4 anos e meio conseguiu o primeiro Major Donors do nosso clube. E nós conseguimos isso devido à pandemia com 6 anos. Mas conseguimos, porque nós traçamos essa meta. Então, eu acho que é muito importante a gente justamente poder trabalhar isso e uma coisa que eu tenho como pensamento é que nós não devemos vislumbrar os méritos, mas sim a satisfação que nós temos quando nós conseguimos concretizar cada objetivo proposto, certo?
não, entra aí também a parte do companheirismo, né? Que eu acredito muito também, que toda equipe ela tem que ser motivada. Então, nós temos agora no nosso clube um evento que é a feijoada. Esse ano é a 16ª feijoada. A captação de recursos, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cadastrados quase 200 possíveis patrocinadores que durante esses é, 12 anos, vai, porque 16ª eu ainda não fazia parte ainda do Rotary, mas nos últimos 12 anos, em algum momento, essas empresas patrocinaram esse evento nosso, tá? E desses 200 a gente tira perto de 70 empresas que elas acabam patrocinando. Nós temos empresas de grande porte, Grau, Sicredi, P&G, Seara, Sadia, tá? E depois as pequenas. E uma coisa que eu vejo que funciona muito, né? Um dia antes de fazer o evento, nós fazemos a montagem do evento numa sexta-noite. Aí no final do evento, nós fazemos uma pizza com chopp lá para o pessoal se animar e ir lá ajudar, né? E depois do evento finalizado, nós temos o churrasco da feijoada. O churrasco da feijoada, ele faz, nós premiamos os 3 companheiros que mais vendem convites, tá? E tentamos montar a equipe da próxima edição, porém sempre acaba ficando para os mesmos, né? Faz, eu acho que uns 3 anos que eu falo que eu não vou mais participar do evento, mas como eu disse, né? Ali no começo, né? Que a gente não vislumbra os méritos, mas sim a satisfação de estar fazendo cada cada evento desse. Em relação a essa parte de captação de recursos, tá? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é justamente isso, que todo mundo vislumbra um projeto, né? Porém, se esquece de um detalhe, que é justamente o recurso. Qualquer que seja o projeto, ele precisa desse recurso, não só financeiro, tá? A parte do voluntariado, né, da mão de obra, muitas vezes essa parte do patrocínio, da ajuda que a gente tem em relação às parcerias, ao próprio voluntariado do não rotariano, né? Nós dependemos disso. E é uma coisa que a gente esquece na hora de pedir, na hora de pensar no projeto. E eu acredito bastante que isso a gente teria que planejar e justamente planilhar todo o evento, para justamente chegar no quê? No resultado. Sabe, muitas vezes nós fazemos alguns eventos que a gente não sabe o resultado. O que der, deu. Tá, o que der, deu 2.000, 3.000 e você teve um baita trabalhão ali para fazer a coisa. Sabe? De repente era preferível você ter feito uma rifa ali que você tira esse valor, não é? Por mais que a gente fale no companheirismo, tudo, eu acredito que esse é um ponto que a gente deveria estar pensando e muito. E também um outro item importante é a disposição dos companheiros. Porque a partir do momento que você cria um evento e o companheiro fala, eu tenho um compromisso nesse dia, simplesmente parece que aquele companheiro já não faz mais parte do clube, né? Porque ele já não ajuda em mais nada, né? Porque simplesmente ele não participa no dia do evento, então ele também não se acha na obrigação de querer participar dessa do pré-evento, né? Para isso, a gente justamente tem essa parte da persistência e da resiliência no que tange os obstáculos que aparecerão, e tenha certeza que aparecem e muitos, principalmente o lado negativo, né? Eu acho que muitas pessoas aqui já passaram por isso, né? De justamente quando tem esse lado negativo é aí que te realmente motiva a provar que aquilo realmente vai acontecer. Na conclusão, que seria justamente fazer acontecer, liderar, tomar as rédeas da situação. E quando eu falo tomar as rédeas da situação, é justamente aquilo que eu estava falando antes, de ter essa parte que a gente precisa saber no que o companheiro é bom.
Porque se o companheiro não for bom em nada daquilo que você está desenvolvendo lá, deixa ele para fazer a parte social, sair na foto, que eu tenho certeza que esse lado aí vocês vão conseguir satisfazer também a, essa parte que ele pode estar nos ajudando. E reiniciar ou não o ciclo. Nós já tivemos eventos lá que nós tivemos que cancelar ele antes de iniciar, que foi justamente uma noite da fantasia, alguma coisa assim, que o Parque Hotel na época fez uma rave no mesmo dia, só que eles marcaram 2 semanas antes e o nosso já está marcado há um bom tempo. Mas nós vimos que aquilo ia dar um fracasso ali e voltamos atrás. Tivemos o nosso prejuízo na época lá, acho que uns 600 ou R$ 1.000, alguma coisa assim. Porém, tem hora que realmente a gente precisa retornar e voltar atrás. Parte de eventos. A pandemia nos mostrou que nós temos várias formas de fazer eventos, tá? Nós já testamos rifa, bingo de forma online, leilão, o que pode ser no companheirismo, ou um jantar da família Rotária, um almoço, feijoada, massas, mineiro, jantar, caldos, queijo e vinho, uma festa, rock fantasia, anos 70, 80, 90, brega, Havaí, Las Vegas, caipirinha, noite do boteco, eventos que podem ser presenciais, online, delivery, takeaway, takeout, drive-thru e ou drive-in. Posso falar para vocês que muitos desses eventos nós já fizemos. Eu tenho um colégio em Guararema que eu tenho um espaço lá de aproximadamente 80 carros. E nele nós já fizemos. Eu cheguei a fazer um evento de companheirismo de Natal, que nós aproveitamos um palco que eu tinha montado para uma formatura drive-in e nós fizemos o nosso companheirismo de Natal lá. E aí no palco ficou eu, minha esposa e mais uma pessoa. Alguns companheiros vieram presencial no carro, outros mandaram vídeo gravado, outros estavam ao vivo no, no WhatsApp, e a gente passava no telão e passava a mensagem nos alto-falantes, nas caixas de som. E aquilo foi o nosso companheirismo na época de pandemia e que também deu muito resultado. Dia das Mães, entreguei cesta de Dia das Mães, inclusive para duas companheiras, uma companheira e um companheiro que estavam em São Paulo na época da pandemia, fiz questão de trazer essas cestas para cá e foi entregue de casa em casa, né? A transmissão, quando eu falo de drive-in, nós fazíamos a transmissão via FM. Existe um transmissorzinho que você consegue comprar, que ele tem uma frequência baixa. Então, aqueles carros que estão ali, você consegue passar via FM, o que você está passando ali no microfone. Então, gente, existe muitas formas da gente conseguir fazer essa parte de eventos. O importante é fazer essa planilha, como eu disse, para a gente ter todo o custo dela. Um patrocínio também, hoje eu vejo isso de forma primordial, porque é ele que vai fazer com que a gente comece com o custo dele zerado. As parcerias, como eu disse, que muitas vezes a gente tem uma mão de obra de rotariano muito limitada, então buscar essas parcerias fora e ter esse feedback. Uma coisa que nós implantamos no ano passado e que agora, nessa próxima gestão como presidente, eu venho batalhando um pouco, é referente a essa parte que o Rotary nos passa de que nós, rotarianos, nos temos que doar. Quando fala assim, 122 anos de Rotary, gente, vamos doar. O que seria isso? Tirar o dinheiro do bolso, não é? O ano passado nós fizemos na nossa feijoada um cashback. Então, 10% daquilo da cota de patrocínio que o companheiro arrumasse ou das vendas do convite, ele retornava
em doação no CPF do companheiro nessas campanhas. Então, nós tivemos várias campanhas. Réveillon. Réveillon, metade do clube foi tudo de cashback. Tem até companheira aqui, né? A nossa companheira Maíra, que ela brigou muito que ela queria o dela em dinheiro, né? Ou descontado na mensalidade. Mas não foi possível, tá? Que isso já estava na regra, seria doação no CPF do companheiro. Então, vários participaram dessa forma. E eu vejo que isso seria uma forma interessante da gente pegar e trabalhar. Afinal de contas, quantos aqui não tem aquela pessoa ao seu lado que não é rotariano, né? O parente, o amigo, que acredita no trabalho que você está fazendo? Por que essa pessoa não pode doar? Porque se essa pessoa doar no CPF dela R$ 20, aquilo para ela não vai fazer cócega, né, em termos de Rotary de cadastro da doação de R$ 20 no CPF dessa pessoa. Mas, se você pegar 5 pessoas a R$ 20, aquele 100 já vai te dar lá alguns pontos, algum valor de reconhecimento e não está deixando de fazer essa doação. Então, gente, eu acho que seria muito importante nós justamente trabalharmos um pouco mais este lado, sabe? É o nosso segundo ano agora com essa ideia do cashback. Eu acredito muito que vai dar certo. Agora, eu até diminuir, em vez de 10%, agora vai ser 5%, para desgosto aí dos companheiros. Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho em relação a isso, sabe? De justamente a gente tá contribuindo de uma forma indireta para esta parte que seria a parte da nossa doação, que hoje em dia a gente já não trabalha como doação, mas sim como investimento. Este no nosso distrito, ele é um grande dilema no nosso distrito, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no nosso distrito inteiro, e o nosso distrito 4.571, ele começa aqui em Guararema, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ele é muito extenso. Vai até Três Rios lá, tá? E nós temos somente no distrito 8 empresas cidadãs. Aquele negócio que o pessoal fala que, lucro real ele abate no imposto de renda 2%. Meu, isso daí nós temos uma, tá? É a única do distrito, inclusive. Mas é um mito, gente. É melhor você tentar trabalhar com a microempresa, pequena empresa, que ela não vai ter desconto nenhum, porém, se ela acreditar na causa, ela mantém essa contribuição, né? Eu não sei aqui se vocês fazem muitos projetos de subsídio distrital, mas nós estamos no 12º ano consecutivo de subsídio distrital, tá? Porque acreditamos que, da mesma forma que nós doamos, nós precisamos também trazer esse dinheiro de volta. Então, uma das formas seria justamente. Agora, nesta gestão, nós conseguimos aprovar um projeto de subsídio global. Então, é uma unidade móvel odontológica, hoje no valor de US$ 110.000. Temos a parceria com Índia, Portugal e Alemanha, além dos distritos 4.420 e 4.761, se eu não me engano, que é de Minas Gerais, tá? É, estamos aí também em busca dos patrocinadores nessa van. Nós temos um espaço para 4 patrocinadores no valor de US$ 5.250. Nós já conseguimos 2 empresas para estar fazendo essas cotas e temos mais outras 2 em negociação. Mesmo assim, a nossa contrapartida hoje, ela está em torno de R$ 220.000, tá? Ainda falta um pouquinho aí para a gente estar remando isso e eu acredito, nós temos o prazo até final de julho para a gente estar conquistando e trazendo esse valor para a gente conseguir trazer também esse valor de Rotary Internacional. Fica aí a sugestão também, se caso vocês não tenham nenhum projeto para estar aportando, né, na próxima gestão, no comecinho dela, estamos aí abertos à negociação, ok? Bom,
Então, como eu disse aqui, a parte da empresa cidadã também é um programa que muito nos oferece em relação a esse retorno de subsídio de fundo anual, tá? E é uma coisa que eu acredito que a gente pode estar trabalhando bastante. Outro programa é o Seguro Solidário. Eu falo que não adianta vir aqui na tribuna e falar, ó, gente, quem tiver e quiser fazer seguro solidário, depois me procura. Olha, sinto lhe dizer, mas isso não funciona, tá? É a mesma coisa que vender rifa. Você chega aqui, ó, quem quer rifa, depois me procura. A minha também, tá? Isso tem que ser feito no corpo a corpo, infelizmente, tá? Inclusive, agora o presidente dessa subcomissão da próxima gestão, ele já foi orientado que faça isso, esse corpo a corpo, nos clubes, primeiramente nos clubes que já têm a empresa cidadã. Por quê, né? Esses que já tem alguém lá que já está engajado nisso, né? Não sei se aqui vocês chegam a ter alguma empresa cidadã? Tem? Ah, legal. E justamente um trabalho que nós fizemos este ano no nosso clube é o trabalho em relação aos agregados, tá? Que é a nora, genro, pai, mãe, sogra, sogro. É justamente, mas vai para tirar um dinheirinho, né, não dele, né, mas do seguro, de repente é uma coisa válida, né? E é justamente esse pessoal, como eu disse, está à nossa volta, tá tão fácil esse pessoal para a gente conseguir alcançá-los, mas a gente tenta fazer da forma mais difícil, não é? Muitas vezes, de meio doloroso, mas tirar o dinheiro do bolso do que pegar e procurar esse meio. E vocês vão ver que isso traz um bom retorno, viu? Hoje, a cada 2 anos, a gente consegue fazer um porreiro só com seguro solidário, sabe? Então, é uma coisa que eu acredito bastante aí que a gente pode estar trabalhando também, ok? Quanto à utilização desses recursos, tá? A utilização desse recurso, como eu já passei, seria justamente, se fizer a parte da doação, é justamente a parte do subsídio distrital, né? Eu vejo que tem muitos associados que reclamam quanto à parte burocrática do edital que tange esse tema. Porém, gente, muito daquelas coisas é roteiro internacional que exige. Não é a gente que vai lá e enviar. Alguma coisa a gente inventa, tá? Mas muito deles já vem de cima. E é aquilo que eu falo, que é um edital, mas que ele tem uma lógica. Ele pode parecer burocrático, mas não é uma burocracia de Brasil essa, sabe? É uma burocracia que se você vê lá, ó, item 1, precisa de CNPJ do clube e da entidade beneficiada. Tem? Se não tem, para aí, porque não vai passar. Não é? Eu não sei como que é o edital aqui do distrito de vocês, mas eu acredito que seja alguma coisa próxima disso. Então é seguir o número um. Tem o número um, beleza, pula para o dois. Do dois para o três, ó, parou no dois, ó, procura aquele item primeiro. Não vai passar para o três, achar que depois você vai conseguir o dois ali, que isso não consegue, tá? Tem que ter essa sequência. Meios de facilitar isso é aquilo que eu tenho até passado, né? Os meus companheiros lá, eu falo assim, ó, gente, vamos que devagar, que essas mudanças que dito radicais assim, é difícil de fazer essas mudanças porque ela já vem nessa formatação há um bom tempo, né? Então isso é um desafio. Quando não se pensa em subsídio distrital, como é também lá no nosso distrito, existem clubes que eles não doam nada. Eles vão lá e eles fazem eventos já com a própria arrecadação deles. Também não vejo que é errado, tá? Mas a partir do momento que utiliza a chancela Rotary, eu acho que seria uma obrigação, né? Mas a gente tem também este lado, e eu acredito também que a gente tenha que pegar e trabalhar com esses clubes e mostrar a eles que a gente também pode fazer de outras maneiras. Eu finalizo essa apresentação
com esses dois pensamentos. Se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados. Francis Bacon. Esta frase aqui, ela muito me marca porque, como eu disse, tem muita coisa que nós lá já fizemos e testamos. Ó. Tivemos êxito em vários, mas alguns não, né? Aqueles aqui no clube que de repente quiserem conversar a respeito disso também, eu fico à disposição, sabe? Eu sou aquele associado que gosto de participar dessa parte de captação de recurso do clube, independente daquilo beneficiar meu clube ou não. Ó, eu sei que o presidente não vai gostar muito disso, mas, sabe, eu acho que nós temos que nos ver como família. E um detalhe, o voluntariado, ele não tem fronteira. Sabe? Aquela ideia de que, vamos captar aqui, vamos trabalhar a nossa comunidade. Poxa, vocês vejam, nós temos um projeto de subsídio global que nós estamos trazendo dinheiro da Alemanha, da Índia e de Portugal. Quando que eles vão ver esse projeto nosso? Nunca. Simplesmente nunca. Talvez vejam por foto alguma coisa, mas eles não vão ver o nosso projeto aqui. E por que que eles vão estar doando isso? Sabe? Então, eu acredito muito que esse pensamento, entre aspas, mesquinho, é, é o que a gente tem que tirar um pouco do nosso coração e realmente ajudar a nossa comunidade num todo. Seja ele aqui, seja ele num bairro de uma periferia aqui próximo, ou seja ele em outro país. Nós participamos de um projeto de subsídio global agora, que é lá de Minas, mas eu sei que de Guararema dá uns 800 quilômetros. E aí eu fiz a besteira ainda de falar para o presidente, não sabia onde era o clube dele, falou, nós vamos aportar, por quê? Nós fizemos uma contrapartida com eles. Nós doávamos 3.150 reais, 150 dólares direto do clube para o clube deles, para o projeto deles. Porém, o distrito deles nos devolvia os 3.000 mais o 80% do FIDUC, do Rotary Internacional. Então, nós recebemos de volta 5.400. Olha que investimento. E essa outra frase, que é quando acreditar é o caminho, o destino é a conquista. É também uma frase que eu vejo que é assim, quando nós estamos lá desenvolvendo o evento, como por exemplo é a nossa feijoada, que é o nosso maior evento, cara, eu juro para vocês, tem muitas vezes que eu chego e falo assim, ó, nunca mais eu vou fazer esse negócio aqui. Mas quando acaba, sabe, é uma sensação que na semana seguinte tá eu e mais alguns companheiros que cuidam dessa parte falando, ó, na próxima feijoada a gente tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Falo, ó, para um pouquinho, vê o que que você tá falando. Você já tá pensando na próxima feijoada, cara, mal acabou essa, sabe? Mas é um negócio que nos contagia, né? Que é justamente ajudar o próximo. Eu acho que isso é muito válido, né, neste mundo que a gente vive e esse pouco que a gente pode oferecer para todas essas pessoas, que para a gente pode ser o mínimo, né? Mas posso garantir para vocês que para muitos é muita coisa. E para finalizar, eu vou colocar só um texto aqui que diz sobre a ambição. Muitas vezes confundida erroneamente com ganância. A ambição é um forte e genuíno desejo de se conquistar ou fazer algo, e costuma demandar dedicação e trabalho duro. A ganância, por sua vez, refere-se a um desejo intenso e egoísta pelas coisas, especialmente por riqueza ou poder. A ambição é um vocabulário que frequentemente mal empregado, sua raiz é latina, significa andar de um lado para o outro, ou seja, estar em constante movimento. Ambição não significa o desejo de sobressair ou de conquistar, mas de movimento. O homem equilibrado deve ser ambicioso porque suas aspirações não prejudicarão a ninguém. Ambição
Compreende o movimento físico, como o de andar, gesticular, e o movimento mental, como a produção de pensamentos, a criação literária e o discurso. O rotariano deve estar sempre em movimento e ambicionar que este reflita bons exemplos nos seus próximos. Dentro do clube, o comportamento estático é negativo. Deve haver sempre uma dinâmica, uma vez que o exercício é um dos meios de desenvolvimento e progresso. A mente do rotariano deve estar, além de sempre alerta, criativa, uma vez que nem todos têm o pique da dinâmica. O exemplo é positivo e salutar. A inércia vicia e prejudica, o entusiasmo contagia e beneficia. Sejamos todos, no bom sentido, ambiciosos no viver. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a atenção e o tempo concedido para dividir um pouco da minha experiência rotária. Obrigado.